Olá e seja bem-vindo ao Tu Perguntas, Eu Respondo. Aqui hoje vamos falar de como notar quando podemos estar a ser alvo de uma burla, podemos estar a ser alvo de uma marosca vinda de gente de áreas que são mais alternativas e menos fiscalizadas. Possuindo o Portugal Místico já desde 1999, eu vou sendo contactado com alguma frequência, em especial por pessoas que se vão queixando de terem sido alvo de burla, terem sido alvo de situações na área do esoterismo que lhes foram retirar o seu dinheiro, a sua segurança e até muitas vezes a sua própria sanidade mental. Estas burlas são burlas que ocorrem constantemente, mas não vamos considerar que esta é uma área onde existem charlatães e burlões. Não, temos que considerar que todas as áreas possuem bons e maus profissionais. No entanto, há sempre ali uns red flags, há sempre uns alertas que nós podemos estar atentos para identificar quando podemos estar a ser alvo de burla. Ora, nestas áreas mais esotéricas, mais místicas, é sempre importante pôr uma frase em primeiro lugar. E essa frase é: para grandes alegações, temos que ter grandes provas. O que é que eu quero dizer com isto? Na grande maioria das vezes, as pessoas que nós contactamos vão fazer afirmações sobre si mesmas. Existem provas disso? E isso é que é essencial. Há imensas pessoas dentro desta área que vão dizendo que são um anjo aprisionado num corpo humano ou que recebem canalizações de qualquer outra parte do universo. Uns de ETs, outros de santos, outros de figuras e seres mitológicos. A questão não é se é verdade, nem se não é. A questão é que provas são apresentadas para que isto seja real. E sim, temos que ter imenso cuidado e ficar logo de pé atrás quando nos é afirmado que estamos a lidar com alguém que tenha um canal direto para Jesus ou que lida todos os dias com figuras mitológicas ou então que é um santo ou um anjo reencarnado. Mas há outras alegações que são muito importantes, em especial quando lhe dizem que de certeza que vão conseguir fazer aquilo que lhes estão a dizer que são capazes. Ou seja, quando lhes asseguram as coisas. Ninguém de nenhuma área lhe pode assegurar rigorosamente nada. E muito menos quando lhe asseguram que lhe vão trazer o marido de volta ou então que lhe vão fazer recuperar o dinheiro perdido num investimento. Por isso, para grandes alegações, exija grandes provas e normalmente essas provas não devem ser feitas a troco de dinheiro. Quando lida com qualquer profissional, seja um médico, um professor, um político até, eles têm tabelas de preços. Um consultor tem tabelas de preços e a grande maioria das pessoas, seja um terapeuta, um consultor de tarô ou aquilo que for, ele tem que ter uma tabela de preços. Não existe qualquer razão para que essa tabela não exista. Aliás, é legal que assim seja. Essa tabela tem que existir e não existe qualquer razão para que ao longo da conversa, ao longo dos tempos e com alegações enormes de conspirações, de maldições ou de outro género de coisas, lhe possam ir dizer, além daquele preço que está a dar, terá que dar outro X. E esse X, desconfie logo à partida, porque dificilmente é assim. E sim, vão-lhe dizer que é para cobrir custos de material. Mas que materiais? Alguma vez ouviu falar em parafina que fique tão cara quanto é vendida nos dias de hoje por alguns burlões? E quem diz este género de serviços também pode falar até de cursos, pode falar de outras situações. Se for comprar um curso dentro de uma área menos fiscalizada, dentro de uma área mais esotérica, mais mística, exija ver um programa completo, exija saber o que é que vai pagar para poder exatamente ponderar se é exatamente aquilo que anda à procura. É que, infelizmente, a internet está cheia de fraudes, cheia de golpes e fraudulentos e golpistas estão por todo lado, não é só nestas áreas, estão em todo lado. As pessoas aproveitam-se da boa vontade e, na maioria das vezes nestas situações, aproveitam-se do desespero dos outros. Então, que sinais posso eu levar como alertas para reconhecer um possível golpe ou uma possível fraude?
Lembre-se que este género de pessoas que praticam fraudes, que praticam este género de burla, normalmente utilizam informação que está em si. Então é sempre importante perceber porque é que, de repente, eles sabem coisas fantásticas sobre si. Será que estava no seu Facebook? Será que eles investigaram única e exclusivamente ao conhecer pessoas da sua família ou do seu meio? Pergunte-se onde esta informação vem e não parta logo do princípio que esta pessoa tem uma ligação com o além e que sabe tudo e mais alguma coisa. Depois, quando ouvir aquelas alegações estranhas de dá o que quer, ou seja, não existe uma tabela de preços, comece logo a desconfiar. Há muita gente que se esconde atrás daquela frase de se tens um dom, deverias oferecer esse dom. Pois, na verdade, os professores têm o dom de saberem ensinar e devem ser pagos por isso. E, ao mesmo tempo, os médicos têm a vocação médica e todas as outras profissões possuem o seu próprio dom natural e esse dom é um trabalho. O que é que iríamos fazer se simplesmente estivéssemos a oferecer aquilo que nós temos de especial, que nós temos de característica, de vocação, de forma de estar na vida e de dedicação da nossa vida? Na verdade, não faz sentido nenhum dizer dá aquilo que puder, porque ao fazer isso eu estou a desmerecer o meu próprio trabalho, porque eu próprio tive que estudar, tive que investigar para chegar até aqui e isso de facto tem um preço como em qualquer outra profissão. Depois, desconfia à partida quando lhe dizem coisas imediatas como estar amaldiçoado ou os seus valores estarem a ser perseguidos por alguém e que devem ser abençoados e por isso deverá ter que trazer esses valores para serem benzidos ou outras palavras que possam ser usadas pelo burlão. Vigie os seus valores e nunca os entregue a ninguém, sejam joias, seja aquilo que for, nunca os entreguem a ninguém apenas e só pela sua inocência, pela sua ingenuidade. E depois é como tudo. Faça sempre uma pesquisa, investigue a pessoa com quem vai lidar. Não lide apenas com aquela pessoa que recomenda. Investigue a pessoa, veja se essa pessoa lhe parece idónea, veja se essa pessoa lhe parece honesta e tente perceber o que é que essa pessoa já fez, o que é que essa pessoa publicou, o que é que essa pessoa representa em cada uma das áreas, obviamente, em que ela está inserida. Depois, leia sempre, em especial quando está a fazer transações online, seja para adquirir um curso ou fazer uma consulta, leia sempre ou peça sempre os termos de utilização das coisas, porque na maioria das vezes eles não existem e são exatamente esses termos de utilização que a vão proteger a ser burlado ou que a vão proteger de entrar num negócio da China. Acima de tudo, online utilize o bom senso. Acima de tudo, online utilize o seu discernimento e se não souber, não tenha vergonha de perguntar a outras pessoas que já utilizem pagamentos online, por exemplo. Proteja as suas informações pessoais. Utilize apenas sites e serviços de pagamento que sejam legais, que sejam, acima de tudo, seguros, como a PayPal, como o MBWay, aqui, português, nosso, referências multibanco. Não se deixe em cantigas e faça as coisas sempre de uma forma o mais segura possível para si. E se nunca utilizou este género de serviços, certamente alguém à sua volta já os utilizou e que pode ajudá-lo a não ser enganado online. E depois, nunca envie dinheiro numa carta ou forneça detalhes pessoais, porque isso é abrir mão, é chegar ao ponto de entregar ao burlão mais informações para ele controlar toda a situação. E acima de tudo, nos dias de hoje, tenha muito cuidado com números de telefone. Nunca telefone para números que não conhece. Hoje em dia existem muitos números de taxas, com taxas de valor acrescentado ou então números estrangeiros que são nada mais nada menos do que mais uma forma de burla online. Então, e o que é que deve fazer se sente que foi enganado ou se de facto foi mesmo enganado? Bem, se utilizou um método seguro de pagamento como o PayPal, como o MBWay, contacte de imediato estes serviços para cancelarem a conta, para cancelarem o pagamento e até, no caso do PayPal e na maioria das situações em pagamentos como referência no multibanco, por exemplo, pode dirigir-se à polícia para poder recuperar o seu dinheiro abrindo uma queixa. Nunca tenha vergonha de reportar uma fraude, nunca tenha vergonha de dizer que se sente burlado. A vergonha normalmente faz com que perca todo o dinheiro que investiu numa situação onde, por ingenuidade ou desconhecimento, acabou por cair. Portanto,
numa situação em que considere que foi alvo, vítima de fraude, foi alvo de burla, pois então aquilo que eu mais aconselho é denuncie o mais rapidamente possível. As pessoas consideram que nestas áreas não existe assim muita fiscalização, mas na verdade essa fiscalização, para existir, precisa da denúncia, caso contrário as coisas não vão funcionar. Para concluir, o meu coração está de facto com todas estas pessoas que eu fui recebendo ao longo dos anos no Portugal Místico, que se foram queixando de coisas que são incríveis, de pagamentos absurdos, de valores que são pedidos para coisas que não fazem qualquer sentido. Não vá atrás de tentar recuperar uma pessoa que perdeu, um amor que perdeu, porque se perdeu é porque de facto já não faz parte de si, já não tem que trazer para si, não faz sentido. Se quiser encontrar bons profissionais, seja em que área for, o ideal é informar-se. E nos dias de hoje existem de facto formas de nós nos irmos informando. Quanto mais não seja, pergunte sobre esse terapeuta, sobre esse tarólogo, pergunte sobre essa pessoa a todos os seus amigos ou a outras pessoas. Utilize as redes sociais, por exemplo, ou então faça uma simples pesquisa no Google. Na grande maioria das vezes vai descobrir coisas incríveis, mesmo antes de meter os pés pelas mãos. Assim, e para terminar, tenha imenso cuidado no dia-a-dia, tenha imenso cuidado com fraudes, com burlas, e não é só, obviamente, na área mística, na área esotérica, é em todas as áreas. Burlas e burlões existem em todo lado e sempre existiu desde que começou a humanidade. É a nossa ingenuidade e o nosso desespero que muitas vezes nos leva a cair no conto do vigário, a cair no conto do malandro. Não permita, informe-se e quando se sentir desesperado, pense bem, comece por aquelas pessoas que estão mais próximas e peça ajuda. Não é vergonha nenhuma. Se for alvo de fraude, também não é vergonha denunciar, porque assim pelo menos estará a evitar que outras pessoas caiam no mesmo erro. E já sabe, eu fico à espera das suas perguntas aqui no canal Portugal Místico, aqui para esta rubrica, para este programa que é o Tu Perguntas, eu respondo. Até à próxima.